Já em relação às vias de administração subcutânea, intramuscular, intravenosa e intradérmica, envolve as vantagens de meios de administração quando os medicamentos orais são contraindicados e têm absorção mais rápida. As desvantagens envolvem risco de infecção, alguns medicamentos são dispendiosos, dor com repetidas punções por agulha, risco de danos teciduais, IM e IV têm risco maior de reações e causam ansiedade. Deve-se evitar as vias parenterais em geral em pacientes com tendências de sangramento. Em relação à via tópica, ou seja, a aplicação na pele, as vantagens: efeito local, sem dor e efeitos colaterais limitados. A desvantagem é que tem uma absorção lenta. Deve-se evitar pacientes com abrasões da pele, devido a um risco de absorção rápida e gerando, assim, consequentemente, efeitos sistêmicos. Em relação às vias de administração em mucosas como olhos, ouvidos, nariz, vagina, reto e ostomia. As vantagens: efeitos pela aplicação local, soluções aquosas prontamente absorvidas, capazes de causar efeitos sistêmicos. Via potencial, quando a via oral é contraindicada. As desvantagens: sensíveis a concentrações de medicamentos, via vaginal e retal causam constrangimentos. Em relação à contraindicação, envolve pacientes com ruptura no tímpano, não podem receber irrigações. Nas situações de indicações de supositórios retais, não vai ser possível uma situação de cirurgia retal ou sangramento presente. Então, sempre avaliar o estado do paciente para realmente verificar se a via que foi prescrita realmente é indicada, conversar com a equipe para ver a melhor forma, não gerando assim nenhum problema para o paciente. Também tem a via inalatória, através da inalação, na qual a vantagem envolve alívio rápido para problemas respiratórios, usado para a introdução de gases anestésicos gerais, e as desvantagens: alguns agentes locais causam sérios problemas sistêmicos. Em relação aos efeitos dos medicamentos, então todo medicamento ele vai envolver esses 3 tipos de efeito. O efeito terapêutico, que é o efeito benéfico, o desejado, o esperado para aquela medicação. O efeito colateral, que decorre da própria ação do fármaco, porém a ocorrência é indesejável no momento determinado de sua administração, devido a um prolongamento da ação farmacológica principal do medicamento. Então, são justamente os efeitos desconfortáveis, as dores, as náuseas, a dor no estômago, a náusea, um vômito, que realmente possa ser proporcionado pelo medicamento, não sendo como o fator desejado, mas como uma consequência dele. Então, é característico do efeito colateral. Já os efeitos secundários, devido não à ação farmacológica principal do medicamento, mas das consequências do efeito desejado. Então, é um efeito que também ele faz parte de toda a organização, da absorção, das reações dos medicamentos. Contrastes. É uma substância que permite uma melhor avaliação das estruturas do corpo. É utilizado principalmente em exame para avaliar o crânio, abdômen e analisar os vasos sanguíneos. A via de aplicação pode ser via oral, retal, vaginal e principalmente endovenosa. Existem algumas recomendações para exame e as contraindicações, assim como qualquer procedimento. Então, a equipe de enfermagem tem que estar bastante atento a todas essas informações, as informações que tem no prontuário, as informações em relação à prescrição médica, para evitar, assim, qualquer tipo de risco para o paciente. Para a aplicação de contraste à base de iodo, gadolínio em jejum.
Caso o paciente tenha alergia a alimentos, medicações e histórico de asma, deve ser dito ao médico antes da realização de um novo exame. Geralmente, essas informações em relação à alergia em geral já vai estar previamente tudo no prontuário. Então, mesmo assim, é importante que a equipe cheque. É contraindicado em pacientes com insuficiência renal e pacientes também com histórico de reação grave ao contraste em exames anteriores. Então, esses pacientes eles não são mais indicados para repetir esse exame, já que ele já teve uma reação alérgica, uma reação considerada grave em um exame anterior. Em relação à composição e o uso, são basicamente fabricados com 3 substâncias de diferentes utilidades: o bário, o iodo e o gadolínio. O contraste à base de bário é utilizado por via oral, visando a análise do tubo digestivo. O contraste à base de iodo pode ser utilizado tanto via oral quanto a via endovenosa. Quando utilizado via oral, ele vai analisar o tubo digestivo e a via endovenosa visa a melhora do diagnóstico dos órgãos em gerais, veias e artérias. O contraste à base de gadolínio, ele é administrado apenas, ou seja, exclusivamente, por via endovenosa. É utilizado também para a melhora do diagnóstico dos órgãos em geral, devido à questão da visibilidade, veias e artérias. Existem algumas reações adversas em relação ao uso desses contrastes. O contraste à base de bário possui um sabor desagradável. Os contrastes à base de iodo, na via endovenosa, podem causar algumas sensações, como calor no corpo, leve aceleração dos batimentos cardíacos, vontade de urinar, náuseas, vômitos e gosto ruim na boca. O contraste à base de gadolínio podem causar reação leve, como, por exemplo, vermelhidão e coceira. Então, assim como qualquer medicação, sempre antes de ser administrada, o profissional ele tem que explicar todas essas possíveis reações que o paciente vem a ter. E sempre observar esse paciente para realmente se ter uma certeza de que essa reação dele está dentro do padrão da normalidade ou se ela já está indo de um estágio para um estágio de moderado a grave. Então, a equipe ela precisa realmente ficar atento a todos esses sinais que o paciente possa ser que apresente ou não.